Sejam bem-vindos a mais um Talk Têxtil mega especial. A gente falou para vocês que gravaríamos aqui em Nova York. Estamos aqui para trazer para vocês as novidades da NRF, tudo que a gente viu do bom e do melhor aí do mundo da NRF e também de Nova York, para levar até vocês o melhor conteúdo que a gente sempre faz aqui no Talk Têxtil, que é compartilhar ideias, compartilhar ensinamentos. E eu tô com uma turma braba aqui na mesa, o pessoal que idealizou esse projeto aqui, trouxe o Talk Têxtil para Nova York. Eu tô com a Dani e o Thiago, que poderia até ser um nome de uma dupla musical, né? Dani e Thiago. Dani e Thiago. E eles vão se apresentar e também apresentar a nossa convidada de honra aqui, a Camila. Então, segue o baile aí, Dani. Obrigado, tá, por ter trazido o Talk Têxtil para cá. Imagina, a gente agradece a parceria e a confiança. Bom, eu, junto com a FADER, organizo então as missões internacionais. Essa já é a nossa terceira NRF. Sou estrategista de marcas, né? Atuo também com essa parte de estratégias de marca. E a gente, então, tem sempre o objetivo de levar para as pessoas um mindset global, né? A FADER, como uma empresa de internacionalização, tem esse como um dos grandes objetivos, e as missões internacionais são muito importantes para que as pessoas possam desenvolver realmente esse mindset. NRF é a maior feira de varejo do mundo, acontece já há mais de 100 anos aqui em Nova York, é a maior agenda da cidade, inclusive, né? E traz gente do mundo todo, inclusive brasileiros, né? Acho que não saíram os números ainda, mas normalmente nós somos a segunda maior delegação. Então, a primeira de americanos, né? A segunda já é o Brasil. Exato. Isso. E esse ano, então, a gente, além, né, de tudo, tá realizando esse podcast. Depois vou passar para o Thiago para falar um pouquinho dos patrocinadores. E contamos com a participação ilustre da Camila, que já é uma pessoa que há muitos anos já eu admirava. Já fui aluna e admirava como profissional. Então, ter ela aqui também, dar ainda mais esse olhar para quem acompanhou a NRF foi super importante aí, para as pessoas entenderem a importância e a relevância desse evento. Somos todos alunos dela, né? Porque a gente está aprendendo essa semana com essa mulher, pelo amor de Deus, né, Thiago? Continuamente. Eu com vocês. E assim, agradecer, né? Eu acho que estamos sonhando o sonho que a gente teve no passado. Acho que essa missão aqui foi sensacional. Eu até agradeço a Dani. Né? A gente é uma empresa, uma trading, né, de importação e exportação, e especialista, se não a maior do Brasil, mas em internacionalização, né? Tanto pelo meu background, da minha sócia, Sheila também, na operação de comércio exterior. A gente sendo pioneiro em Santa Catarina na terceirização de documentação, operação, né? Tanto de importação quanto de exportação. E a Dani, há um bom tempo atrás, colocou ali a nossa sementinha. Precisamos fazer as missões internacionais, e a gente, né, pela admiração que eu tenho profissional da Dani, pessoa, a gente já colocou em pauta e falou, cara, faz todo sentido. E eu acho que essa provocação fez com que a gente tivesse, né, essa atuação ao longo desses últimos quase 4 anos juntos. Né? Então, para nós é um prazer enorme, né, Dani? Tê-la como parceira de viagem, parceira de negócios. Acho que isso consolida cada vez mais o que a gente vem entregando, né? E, obviamente, né, tendo tanto o Deiler aqui, que está aqui com a gente, né, e também nos ensinou muito no dia a dia, né, com esse teu jeito aí simples, mas que agrega, né, no nosso dia a dia. Essa pessoa que tu e a Cami, né, que a gente, né, conhecendo de fora e agora conhecendo de dentro, né, aqui junto com a gente sabe que realmente é muito mais do que aquilo que a gente buscava e consumia, né, como alunos, como seguidores e assim por diante. Então, a gente aprende todo dia, acho que foi uma aula, né? Eu acho que o mais importante de uma missão, de uma delegação, muitas vezes não é só o conteúdo final, que é uma NRF, mas sim as pessoas que estão aqui conosco, né? Fazendo parte do dia a dia, a troca do dia a dia, né? Essas interações que a gente tem informais, que muitas vezes ela faz necessário. E eu acho que um ensinamento legal
ontem que nós tivemos com o Elton foi que a gente tem que ser a pessoa mais burra da mesa, né? As outras pessoas que tem que, né, na verdade, tem que agregar, vamos dizer assim, conteúdo mais do que a gente precisa escutar mais. Eu me sinto assim, acho que o menorzinho da mesa aqui, porque realmente eu aprendo muito com vocês. Então, antes de passar a bola para a Cami, eu quero só agradecer, né, aos nossos patrocinadores da missão. Acho que eles foram fundamentais para que a gente pudesse entregar o que a gente entregou aqui, né? A Ilha Tour, nossa agência de turismo, da qual a gente tem uma parceria muito grande, não só na missão, mas em si, no nosso dia a dia. Acho que a gente precisa ter parceiros que nos auxiliam a gente ser que a gente né? E de fato o crescimento. Então a Ilha Tour é mais do que uma agência de viagens. Então a gente só tem a agradecer pelo serviço deles. Olha, eu aprendo sempre com eles na entrega da qualidade de serviços, então acho que isso é fundamental. A Get Tecnologia, que é um sistema voltado para comércio exterior, então a gente é parceiro acho que sempre com eles, e cada vez mais quando a gente está com eles trabalhando, sempre estão inovando. Acho que é um dos grandes sistemas aí do Brasil. Talktexto, né? Não poderíamos de falar, né? Agradecer estar aqui com a gente, né? Quem não conhece, né? Começa a conhecer agora, olha os episódios anteriores. E a gente tem um outro grande parceiro que é a Tex Shipping, que é especializada em logística internacional, agenciamento de cargas e assim por diante, que é um grande parceiro nosso. E realmente a gente sempre busca parcerias que entregam a qualidade que a gente tenta entregar para os nossos clientes. Eles são um grande parceiro nosso. Então, obrigado, pessoal, por embarcar nessa viagem conosco para Nova York. Agora vamos passar o filme dessa viagem para o pessoal de casa, né? Exatamente. E por onde começar, porque a viagem foi grande, foi comprida e cheio de pontos interessantes para a gente compartilhar com o pessoal de casa. Por onde a gente começa falando de NRF e do tema NRF, que é a mudança de jogo, game change. E por onde a gente começa, Cami? Você que é uma pessoa muito detalhista. Né? Ah, mas eu me apresento. A Cami é de casa, a gente está todo mundo em casa. De casa. Eu sou Camila Renault, eu sou consultora de marketing, eu sou por 3 vezes eleita a melhor profissional de marketing do Brasil, sou especialista em marketing estratégico, digital e inteligência artificial para negócios pelo MIT. Feliz de estar aqui, eu sou membro integrante da missão Get Global. E vai ser impossível, a gente já começa aqui dizendo que é impossível transmitir o que é fazer parte de uma missão como essa. É um trabalho intenso, é uma oportunidade de transformação única que você não tem consumindo o conteúdo. Essa transformação tem que ser vivida. Então, que bom que a gente vai poder passar alguns spoilers e muitos aprendizados. Fica com a gente, que a gente vai ser generoso. Mas fica esse convite para que possam viver essa experiência. Eu, ano passado, vinha. E devido a uma questão pessoal, tinha um compromisso. Falei, não, fica pro ano que vem. Fez muita falta para mim. Eu comentei sobre isso quando a gente se conectou. NRF é um mundo. Ele vai te fazer, a feira vai ser aquela coisa assim, você quer fazer tudo, você não consegue. Estar em grupo te garante uma escala. Então, eu e dele, a gente se encontrava no café. O que você viu? O que você não viu? Olha aqui, eu anotei. Então, existe essa oportunidade da gente trocar. Mas aqui na nossa missão, eu acho que a NRF, ela foi apenas uma das agendas. A gente teve a oportunidade de fazer visitas técnicas num nível de profundidade, de entrega, de generosidade. A gente esteve em portas fechadas na Louis Vuitton, recebendo insights que a gente não tem acesso, que não seja assim, frente a frente. Insights aplicáveis, né? Que é mais legal ainda, né? Tudo muito aplicável. A gente teve esse networking e eu quero também falar a respeito da oportunidade de você estar em Nova York. Olha, é difícil para os inimigos de Nova York. É muito difícil, porque você não acha crítica à cidade. Você pode dizer que tá frio, que tá isso, que você não ama tanto assim, mas é impossível não gostar. A gente viveu experiências gastronômicas, turísticas, artísticas, culturais, e nós fizemos grandes amigos. E esse é um tipo de networking que fomenta os nossos negócios. Então, toda a experiência está sendo muito rica e, para mim, foi transformadora. Eu posso dizer que existe um antes e depois do que eu vivi aqui. É muito legal, Cami. Eu acho que isso, né, a gente vinha trocando, né, e a Dani sempre defendendo essa experiência, né? A NRF é uma coadjuvante.
assim como são as visitas técnicas, assim como realmente o evento que a gente faz com pessoas, né, que depois a gente vai entrevistar, vai ter a sorte de entrevistar 2 profissionais. Vai passar muita gente boa aqui. Né? Vai passar muita gente. Porque aí o produto final realmente é o resultado que a gente vai levar para o Brasil, esse conhecimento para o Brasil. Né? Conhecer sem aplicar não existe. Não existe. E aí a gente falou muito, né? A gente vem falando muito aqui entre a gente tropicalizar esse conhecimento. Bora, ou seja, nossa missão. tudo que a gente está consumindo aqui, né? Vivenciando aqui, e a cidade de Nova York é uma coadjuvante nesse sentido, porque também é uma experiência à parte, que a gente está consumindo. Perfeito. Exatamente. E aí a gente tentar levar ao máximo tudo que a gente ouviu, escutou, enfim, né? Conversamos, sonhamos aqui para o Brasil, para a gente trazer uma realidade diferente para os nossos negócios, né? Foi muito discutido antes da NRF qual seria o pico principal de atenção dentro da NRF, né? Será que é a IA de novo? Será que o que vai performar? O que vai ser o pico da NRF? Não foi a IA dessa vez, foi muitas outras coisas, menos a IA como principal coisa, a IA mais como coadjuvante. Mas aí, o que você achou que é hype e o que você achou que vai ser realmente tendência da NRF aí, Cami? Gente, eu acho que para mim a gente pode resumir a NRF naquilo que é real, que não é hype em pessoas. Então, 100% dos líderes globais, né, de marcas globais que a gente ouviu Levi's, Starbucks, Gap, empresas de tecnologia inúmeras, a gente viu Tommy Hilfiger, todos falaram de pessoas. Então, começando sempre do jeito certo, que é olhar para dentro, colaboradores felizes. Gente, eu tive um insight ouvindo o líder da Levi's falar o seguinte: a gente queria fazer transformação digital, a gente falhava e a gente descobriu que os nossos colaboradores boicotavam. Porque dava muito trabalho, porque era difícil, porque tinha que dar conta ainda disso e não se tornava uma prioridade. De repente o projeto tinha sido mapeado, pago, mas ele não estava pronto. Ou então ele estava pronto a trancos e barrancos. E a gente entendeu que isso era porque as pessoas não estavam engajadas. Olha aí, o engajamento do colaborador. Sabe que ele descobriu? Que o motivo que desengajava não era cultura, pertencimento, estava todo mundo feliz. Era tecnologia. Então a tecnologia não funcionava, força de vendas está fora, sistema não roda, CRM leva muito tempo para preencher. E eles tiraram como grande aprendizado e virou uma estrela guia da atuação da Levi's, você ser capaz de resolver a tua tecnologia. Tem que ser fácil de usar para o meu colaborador ficar feliz. Ele sai daqui estressado porque ele teve que mexer num sistema que não funciona. Quando isso estava resolvido, aí sim eles colocaram foco. Então, para mim, essa foi um dos insights mais legais, que é olhar para pessoas, ser bem claro, bem direto, não ficar inventando, falando mil coisas. O que é hype, né? Ai, gente, precisamos da nossa cultura corporativa, porque tudo é sobre pertencimento e felicidade, tá? Mas o quê? Então, isso para mim é o hype, quando você usa palavras muito genéricas que você não sabe, tá, mas o que você fez para tornar isso realidade? E essa fala dele para mim foi muito massa, porque ele foi muito específico, ele mexeu na tecnologia, o colaborador engajou e ele transformou isso depois em outros diferenciais que a gente pode contar para ficar assim uma coisa bem Esse foi só o exemplo dele, mas outros CEOs, outras pessoas que passaram no palco, falaram de pessoas, cada um aplicando de uma forma diferente, mas sempre o foco nas pessoas. E também o tema da feira foi mudança de jogo. A gente viu, eu vou falar isso 1000 vezes, que foi a coisa que mais me marcou na feira, né, no evento, foi que, beleza, mudança de jogo, mas o jogo continua o mesmo, o cliente no centro de tudo, claro, continua ele querendo comprar melhor, ser melhor atendido. E tudo isso a gente fala de pessoas, porque para ser melhor atendido pessoas. Exato. E a gente quase não fala de produto como principal. Foi muito surpreendente. A gente não falou de produto. O produto, eu acho que foi pelo menos das palestras que a gente viu e vivenciou, foram poucos que falaram especificamente do produto como um diferencial competitivo, sabe? Então, assim, eu acho que
A não ser a Leves, que ela comentou muito do foco no produto. Fala disso, Tiki, só, legal, mas o foco, de fato, no negócio. O produto, né, era uma consequência disso, mas foi ali onde que ele comentou um pouco sobre a questão de produto, que era focando num produto específico, que era a identidade da marca, que não poderia, né, obviamente, abrir muito, ter foco em tudo. Então, na verdade, eles tiveram que diminuir o foco, né, no sentido de produto para poder escalar o negócio, para criar uma experiência para o cliente, né, saber o que ele estava comprando, enfim. Acho que isso foi, assim, das palestras, pelo menos que eu estive presente, foi a única que falou, assim, especificamente de produto. Eu acho que Starbucks querendo voltar às origens, eles falaram bastante disso também, vamos Exato. voltar às origens, mas isso foi, assim, primeiro Leves, eu vou pontuar, porque foi muito legal ver alguém da altíssima liderança falar, nós queríamos foco para ser líderes. E aí eu, opa, o que ele vai falar aqui? Vamos ser líder do quê? Ele queríamos ser líderes em tamanho. Eu, oi? Foi uma coisa tão assim, tangível, palpável, tão vida real, que aquilo me atingiu. Teve muito momento vida real na... Cara, foi teve. muito bom. E ele dizia assim, poxa, a gente quer caber em todos os corpos americanos. Então a gente isso era o que a gente queria, era tamanho. O resto, a gente não pode ir rápido e longe. Ele disse isso algumas vezes, rápido e longe, ao mesmo tempo não. Então era esse o nosso foco, toda a tecnologia foi desenvolvida em cima disso, aplicativos, realidade aumentada, todas as funcionalidades digitais, tudo que estava presente na loja, display, a gente vê muito aqui, né? Cartazinho, gente, o famoso cartazinho ali na loja, para que aquela mulher fala, cabe em mim. E o indicador que eles usavam era o número de devoluções, né? Então, quando recebia em casa, ou então de provador, eles medem isso para a mulher garantir que ela está escolhendo o tamanho que cabe nela e sai feliz. E olha como tudo está integrado. Ele também comenta de uma questão comportamental e emocional em relação à marca. Quando uma mulher prova um jeans e ele não serve, ela não sente que a calça é inadequada para ela. Ela sente que ela é inadequada para a calça. Então, eu não sou bonita, eu não estou bem, eu deveria caber. Então, olha só como um foco muito bem colocado e prático transforma uma indústria o resultado. Eles estão aí no 10º trimestre consecutivo de 2 dígitos de crescimento. Então, inspirador. No mercado competidaço. Eu acho muito legal isso, porque a Levi's sempre foi reconhecida, né? Até no Brasil, às vezes a gente tem dificuldade de comprar, não entende bem, tá na nomenclatura daqui, que é o comprimento da calça com a largura também. Ou seja, eles já sempre foram bem reconhecidos por isso. Agora eles assumiram como o foco principal, porque essa distração é muito comum de acontecer, né? E o executivo da Burberry falou a mesma coisa, que eles também estão passando por um momento que eles chamam de Burberry Forward, que é realmente como que a gente vai continuar crescendo e avançando e pensando no futuro da marca. E para isso eles pensam no futuro, mas abraçando qual é a nossa herança principal, o que nos trouxe até aqui, o que o nosso consumidor mais valoriza na nossa marca, para se apropriar disso junto com a inovação, né? Então, realmente entender bem o que é importante para o teu consumidor, para que você foque nisso. Então, acho que a gente escutou um pouquinho dessa questão que é tão simples, tão básica, mas é o teu core, né? O que você realmente é bom, o que te trouxe até aqui, vamos continuar focando nisso, claro, sem deixar de inovar, de pensar para frente, mas que às vezes é o posicionamento, né? Realmente entender por que você é bom naquilo e focar naquilo para que você se torne cada vez melhor e todo mundo te reconheça por aquilo, ainda que você seja muitas outras coisas, né? E ele fala uma coisa muito legal, tô feliz como eu sou. Ele fala assim na palestra, né? No bate-papo dele lá. Então, mais uma coisa, né? Fazer o básico bem feito. Isso. As empresas falando muito sobre isso, né? Sobre olhar para... Não adianta gerar dado pra caramba e também não olhar para esses dados, não entender da onde eles vêm, por que eles estão sendo... Por que daqueles dados. E aí a gente vê o Tommy falando que não vale a pena a gente só ficar olhando os dados do virtual, tem que ver o dado da loja mesmo,
lá no físico. A gente viu outros exemplos também de grandes empresários, grandes CEOs visitando a loja física, que é uma outra coisa muito legal. Gente, eles visitam loja pra caramba, direto, gente, direto, assim, ou não, a gente visitou não sei quem, a gente foi não sei aonde. Então, sair do escritório, acho que isso é uma coisa mais rara no Brasil, hein? É Sair muito do escritório. raro, na verdade, né? Acho que o dia a dia Só leva pra consome, vida. né? E aí acaba empresários, executivos acabam não indo pro... Não é colocado como prioridade. Não é prioridade. Aí, São Exatamente. viagens encaixadas Isso. numa agenda super atribulada e para eles isso é uma prioridade. Vários CEOs falando assim, eu tive numa loja, não sei aonde, lá no interior, a pessoa não sabia quem eu era. Então, assim, esse nível de entrega, de estar presente na ponta, foi uma grande inspiração. E a vulnerabilidade deles, a gente ouviu tanto caso de fracasso, gente. A gente ouviu Legal. tanto caso de fracasso. Eu chamo lá no Talk Têxtil gravado em Jaraguá, eu falo que são os joelhos ralados. Aham. Eu adoro ouvir histórias de joelho ralado, porque isso inspira mais do que Mas a tu sabe vitória. uma coisa? É difícil, né? Uhum. A gente ouvir o fracasso, né? É. Geralmente dos empresários, né? É todo mundo contando vantagem. É isso, não, só porque eu fiz isso e tal. Cara, não é um defeito, não, muito pelo contrário, às vezes é até uma defesa. Mas aqui a gente viu diferente. A grande maioria das palestras foram falando sobre fracassos que eles acabaram As passando e estão dificuldades passando. com as As gerações. dificuldades, exatamente. Nós ainda não somos bons em unificar nossos canais. Isso. Nós decepcionamos o consumidor, né? Teve A alguém que Burberry. falou isso, acho que foi... A Burberry, Exato. nós decepcionamos os Gente, consumidores, a Tommy gente teve que rever. Hilfiger falando assim, gente, se eu não tivesse me unido a pessoas que sabiam tocar um negócio, eu era só um criativo que tava Isso. ali sem resultado nenhum, porque eu só Então, sou criativo. Muito bom. Aí surpreende todo mundo da NRF. Exato. Que a gente vê aqui, não, eu vou conversar com um cara que quase nunca erra. Uhum. Não, pô, ele de mostrou... perfeição. Aí ele mostra duas coisas. Ele mostrou que é gente como a gente. Isso. E mostrou pra nós também que, poxa, então é normal na minha trajetória de crescimento o erro. Então, pô, vou continuar seguindo porque faz parte do crescimento esses Exatamente. joelhos ralados, né? Mas agora mudando um pouco, foi falado muito também que é um outro subtema, que é o ano do planejamento, né? Todo mundo olhando para planejamento, olhando para dados, que é uma coisa que eu percebi unanimemente falando, assim, né? Gente, acho que falar de planejamento é essencial. A gente tem uma cultura de improviso. E o improviso, ele só funciona quando existe, assim, uma base forte. Então, quando o improviso é a cereja do teu bolo. Ele é a cobertura, aquilo que vai deixar a coisa mais interessante, mais sexy, mais irreverente. Mas sem essa base bem feita, você não dá conta. E agora que a gente está falando de canais de venda social, a gente está falando de canais que não é mais omni, né? Que a gente está falando não é mais unicanalidade, são canais unificados. A pessoa não vai conseguir fazer isso apagando incêndio, ela não vai conseguir fazer isso tentando dar jeito, fazendo encaixe de agenda, dizendo que hoje foi correria. Não vai conseguir, porque é um nível de aceleração tão grande, a barra está tão lá no alto, que ou você tem estratégia, para isso você sabe o objetivo, onde você quer chegar, você tem essa mentalidade, esse mindset realmente global, e aí você tem que usar as ferramentas, e o planejamento é uma ferramenta para fazer acontecer, senão a pessoa está fora do jogo. Isso aí. Nós não vamos... Nem joga, né, Dele? Nem joga. Não, Nem nem é- joga, o nem jogo não entra. mudou, o jogo é meio assim, nem entra no jogo. Exatamente. Nós, Tá lá na arquibancada. nós não vamos conseguir fazer tudo de NRF em um episódio só. Não. A gente vai ter mais episódios e pode ser que a gente eu tenha vou que... ficar falando de NRF 2 anos. Não, eu não sei se um podcast só é pouco É pouco para pra Cami, a gente vai ter que chamar ela em mais, hein? Mas assim, eu acho que a gente divide também a missão que a gente veio fazer aqui em Nova York em 3 etapas. A primeira etapa são as visitações, que a gente fez com a curadoria da Fader, principalmente da Dani, que fez essa Aplausos curadoria. virtuais E o que também. que eram essas visitações, né? A gente visitava desde empresas de vários segmentos, desde pet, moda, até Starbucks, que a gente visitou a nova franquia, o novo formato que o Starbucks está, que é o Starbucks Reserve. E aí, o segundo momento, que é a NRF em si, que daí, dentro desse tema, tem 2, que é a NRF Exposição dos expositores, Isso. que daí
E também Tecnologia, né? tecnologia, o que eles mostraram lá dentro da NRF. E aí um terceiro momento que são as palestras, que eu já não lembro mais o número, porque é muita palestra. 179. Thiago, tu sabe o São número. mais de 180 palestras 180. ao longo desses 3 dias e foram mais de 380 palestrantes, porque aí tem painéis, né, que eles dividem e tal. Então, assim, é muita coisa. E É muita informação. É uma bomba de informação. Aí a Fader organizou assim, dando meu depoimento aqui, né? Nesses primeiros momentos, um mergulho intenso dentro desses mundos aí, dessas lojas e empresas aqui dos Estados Unidos, que foi legal porque a gente viu os funcionários muito engajados, as pessoas falando como se com propriedade sobre os seus negócios, eram líderes ali que estavam à frente, e em alguns momentos a gente via eles conversando com a equipe ali pelo rádio, dando atenção para nós, mas também não tirando o foco do seu negócio, né? E aí, visitando isso tudo, a gente também consegue enxergar o posicionamento de cada empresa. Uma se posiciona de um jeito, a outra de outro, mas todas elas com muito detalhe. Eles pensam muito nos detalhes. A gente foi na Petco, falar de todas as empresas não vai dar, mas da Petco, que é uma que não é do meu segmento, né, é o segmento de pet, a gente aqui é do segmento de moda, mas pode aprender muito com os outros segmentos, né? E aí, visitando a Petco, a gente vê os detalhes que eles têm com os animais, com os pais de pet, né? Exato. Então foi muito legal também. E aí um momento na NRF que daí é mais cada um por si, mas a gente tem uma linha para seguir, que é a sugestão que a Fader dá, né, de palestras pra gente olhar, seguir, né, que foi muito legal. Então eu quero agradecer a Dani por essa curadoria, né. Muito legal. E também teve... Pelas aulas que ela dava pra gente, que a gente quer, todo mundo quer o chip que ela tem no cérebro. E teve o LG também, que não tá aqui no podcast aqui conosco, mas tá ali nos vem. bastidores aí, Vem. que fez vai também... Entrar, vai entrar. Até porque tem acho que você ia falar isso, né? A NRF não é só palestra. Tem um Ela expositor, eu ia falar feira agora. de tecnologia. Que são mais de 1.000 expositores. Imagina, a gente tem 180 palestras, 380 palestrantes, mais, né, do que isso. E a gente tem mais de 1.000 expositores onde que ela realmente lançados aí. Eu tava olhando aqui, tecnologias, 114 edições teve NRF já. E tem muita 114ª, tecnologia que foi apresentada pra gente, muita coisa, as big techs todas aqui, com estandes inspiradores. Então você visitar, a gente já leva assim uma feira bem negócio, uma possibilidade de você ver e viver essa parte internacional. E a gente tem que falar sobre a nossa troca, né? Não, foi muito legal. A gente teve uma É o vibe brinde. boa do grupo, mas isso faz diferença. Um brinde pra gente muito bom. viveu Nova York de um jeito diferente. Então isso foi muito legal. As pessoas, sempre as pessoas. Bom, vou dar então o meu lugar pro Luiz Guilherme, que nos ajudou também, era um participante, né? LG. Falta espaço para tanta gente boa aqui nessa da mesa, Fader, galera. A mas ele gente tá também nos improvisando ajudou aqui. a conduzir um tour pela parte de exposição de tecnologia, né? E ele pode falar um pouquinho da tecnologia dele, que é voltada para o varejo, né? Então a gente está numa feira de varejo. E vou ceder o meu lugar. Poxa, Sai dos bastidores, enquanto a Dani cede o lugar para a LG entrar aqui conosco, eu vou falar sobre essa parte aí que é da troca. Obrigado, Dani. Vem, LG. Sobre essa troca. Pô, Olha só. Eu tô destoando aqui, galera. Tá todo memorando mundo aí. todo mundo... Para você que tá nos seguindo no Spotify, o que aconteceu agora? Saiu a Dani, entrou a LG, todos de preto, menos eu. E preto é a minha cor favorita, Você não tá? percebeu o memorando? Que falava Não, pois é. isso aí a Dani não anotou lá no nosso memorando. Mas enfim, a troca que a gente teve com os participantes, da galera que estavam conosco, nem todo mundo era do segmento de moda, teve vários segmentos lá, a maioria era de moda, mas a troca foi muito rica, muito legal e descontraída também. Que eu acho que são 3 pontos, né? Acho que o ponto de conhecimento especificamente do evento, então no caso da NRF. O segundo ponto é entender na prática aqui o que está acontecendo. Por exemplo, aqui nas lojas, né? O Tommy Hilfiger falou, mas a gente foi numa loja que também está fazendo o que ele faz ali, então a gente começou a vivenciar a prática, isso, né? A prática, né? E o terceiro ponto, obviamente, é o networking. Porque
a gente tem uma troca diária com relação a todos esses pontos, né? Que a gente está vendo lá, tanto nas visitas quanto na NRF. Mas também entender a realidade de cada um desses participantes, é o que faz realmente a coisa acontecer mesmo, né? É conseguir ligar os pontos desse conhecimento na nossa cabeça, né? Então, acho que o network é importantíssimo, essa troca que a gente tem, a questão do conhecimento do evento e, obviamente, a prática, né? A prática aqui, no caso, nos Estados Unidos, que é uma referência, obviamente, de varejo. Um abraço para todos que participaram conosco dessa Muito missão bom. aí, que foi Agradecer. muito legal. Gente, saímos daqui com presentes, né? Que são essas pessoas. Semelhante Exatamente. atrai semelhante. Então, isso eu tive certeza. Que quando vibe, galera. Não, quando eu conheci, eu falei, eu tenho certeza que esse é meu lugar. Essa é a minha missão. Muito legal. E essa é a nossa Porque galera. são as pessoas que combinam comigo, que pensam parecido. E aí você chega numa mesa cheia como a nossa e todo mundo é parecido, todo mundo tem essa vibe. Vai, olha lá. Falamos aí de um pouco sobre as nossas visitas e não falamos sobre os expositores, que eu acho que é quem mais pode falar bem é o nosso amigo LG. Vai lá, LG, eu vou deixar tu se apresentar aí, O que rei tu do é carisma de o rei do Nova York, carisma. hein, gente? Ó, e vou dar mais um Meu bastidor aí. Great question. Great question. Gente, sempre as perguntas mais inteligentes, sempre um desse expoente cara das aqui. visitas técnicas. Isso é eu tava verdade. sempre perto dele. Quando ele perguntava, eu falava, meu amigo, tá, gente? Primeiro dia eu pensei, vou colar nesse cara aí que eu vou aprender um monte. E de fato foi verdade. Só um número aqui pra vocês, eu tava olhando o meu celular aqui, foi andado cerca de 18 mil passos 18 mil a 20 mil passos por dia. É coisa pra caramba, gastou alguma sola de sapato, né? Mas aí a gente ia no Tones à noite. Não, e comia a energia, ó. Se você quer conhecer Nova York, comer bem, O cupom Thiago Tones. 10. Cara, o cupom é Thiago Heights 10. Você terá um atendimento perfeito, né? E O obviamente Thiago é eu vou um ganhar uma puxa-saco do comissãozinha. Tones, cara. Mas vamos lá, o que Isso fica, hein? São essas histórias pra contar e todos aqui empresários inspiradores. A gente quer te ouvir, LG. Vai né? lá, LG. O Então, que a gente show. encontrou de tecnologia na NRF? Legal, gente. Então, antes de mais nada, obrigado por me receber aqui. Mais uma vez, parabéns para toda a equipe da Fader, que foi realmente maravilhoso. O nosso grupo, não tem nem o que falar, né? Que foi bem o que todo mundo falou aqui. Eu sou o Luiz, sou um manezinho raiz, nascido e criado em Florianópolis. Cresci em balcão de loja, adoro varejo, gosto dessa coisa de economia real e caí na tecnologia sem querer. Então, a Inside foi fundada, e não à toa se chama Inside the Box, né? Porque enquanto todo mundo dizia pra gente pensar fora da caixa, olhar para tecnologias mega disruptivas e para lá, cara, vendedor não sabe vender. A gente tem problema de pessoas, a gente tem problema de processos no varejo. Vamos olhar para dentro da caixa, só mais um tiquinho assim, antes de começar a viajar demais. Boa. Então a Inside nasceu nesse contexto, né? Nasceu num modelo de economia real. E foi minha primeira NRF. E eu Não parecia, tá? Sabia eu muito finjo de- bem. Eu finjo bem. E aí eu tinha expectativas baixíssimas sobre tecnologia. E elas foram devidamente atingidas e eu estou muito feliz com isso. Eu acredito muito que tecnologia nada mais é do que a ponte entre o que a gente quer e o processo que a gente quer atingir. Ponto. Ela é só uma ponte. E a gente não fica olhando para pontes e pensando, será que essa daqui é de concreto? Será que esse concreto é o concreto mais top do mundo? Não, a gente quer saber se a ponte fica em pé. E eu acho muito estranho como a tecnologia nos últimos anos, todo mundo fica falando de IA. E IA é material, é um meio. Eu quero saber o seguinte, qual é o processo que tu queres atingir como varejista? Onde que tu queres chegar com essa tecnologia? A IA é uma baita maneira de chegar lá. É maravilhoso, é uma revolução. É absurdo. Mas, por muitas vezes, ela é só um material. E eu fiquei muito feliz de ver isso esse ano. Eu vi as coisas serem implementáveis. Eu vi pessoas discutindo estoque, que é um problema. Inventário, que é um problema há 100 anos. Treinamento e desenvolvimento de pessoas, que é um problema há 1000 anos, 2000 anos, sei lá. Segurança também, a gente viu muita Segurança, coisa, né? muita coisa de segurança. Eu vi problemas reais, eu vi discussão de processos, eu vi discussão de pessoas, né, como vocês abordaram. E isso, para mim, foi uma alegria muito grande de ver na feira.
É muito legal, né, ver isso. Eu dividi basicamente ali a feira em 3 grupos, acho que eu comentei isso com vocês. A gente tem o grupo dos varejistas que estão vendendo botão, ou seja, empresas que falam a língua do varejo, que pegaram processos reais e estão entregando isso através da tecnologia, podia ser consultoria, podia Vendendo ser ferramentas ali, né? Vendendo O botão que ferramentas. tu fala, ferramenta. É, o botão é uma maneira nossa de... Dentro da Inside a gente fala muito isso, de que, cara, o botão é commodity, né? A tecnologia é commodity. Então, se a gente tratar como commodity, acho que isso vai ficando mais real. E eu vi muita empresa de botão vendendo coisa de varejo. Essas daí um pouquinho mais deslocadas da realidade. Mas ainda bem que foi uma minoria. E aí tinham as Big Techs. As Big Techs estão vendendo o suco. Estão vendendo a coisa assim, tipo, né, o creme de la creme ali do mercado. E em estágios anteriores, isso é bem interessante. A Big Tech, a maior parte das coisas que eu vi, elas não estavam vendendo produto final. Elas estavam vendendo um produto intermediário para ser vendido depois com o produto final. Tipo o Google, né? Google tava Google. lá Isso com aí. um stand enorme. Tipo um MVP. de nuvem. Não chega a ser um MVP, o produto tá acabado, mas, por exemplo, assim, eu fui falar com a Cisco, que estava com uma demonstração de tecnologia de IA integrada com câmeras bem interessante. E aí eu fui perguntar, e isso daí dá de ser utilizado para fazer, por exemplo, validação de campanha de marketing? Aí a resposta deles foi sim. Na próxima Porém, versão. Não é nem na próxima versão, porém você tem que ter um representante local que vai desenvolver isso para sua marca. Então a tecnologia ela tá ali, mas ela ainda não foi utilizada nessa linha final. E isso é não era bom. plug and play, né? Nem tudo era Não é aquele plug and negócio play ainda. Mas é bom, Que assim, também é a bem gente legal. fica feliz de escutar, né? Que até as grandes estão indo pro mercado assim, não tô pronto ainda, mas eu quero me testar aí no mercado. E no final das contas, é um pouco de... Eles estão utilizando tecnologias alguns passos antes e abrindo, porque aí essa é a diferença. Com a IA agora, é um concreto super moderno e super fácil de implementar. Então, em poucos meses você desenvolve isso. É diferente antigamente, que eram anos de desenvolvimento para você chegar em resultados satisfatórios. Agora não, está muito mais rápido. Né? Então isso foi bem interessante. E a gente fez no nosso tour utilização de IA, eu vi várias micro-utilizações muito interessantes. Para produção de conteúdo, principalmente, tá muito legal. Né? Boa notícia, o Brasil tem boa parte dessas coisas já sendo feitas, porque a tecnologia é commodity. Então já chegou lá, a gente consegue fazer. Isso é muito legal, assim, a gente... Nossa, aqui como profissional de marketing, quando eu cheguei na feira, gente, foi um baita choque, que eu falei, cara, a feira, ela é muito diferente do que seria uma feira no Brasil. O Brasil tem um quê de que você quer circular na feira. A feira era para business, a gente via mais brasileiros nas palestras, mais mercado americano na feira, mas muita... Para essas visitas com esse olhar... Muita coisa. muito foco em A gente legal. até comentou, se fosse Muito no Brasil foco em essa negócio. feira, ia ter muito mais festa. Ia ter mais gente Ia ter lá, mais ia ter gente. várias ações, ativações, então foi legal. E é olhar legal pra essa- até porque a feira, ela seleciona bem, né, quem está participando, né, não só na exposição, mas realmente eles focam em quem é de negócios, né, então seja do varejista, seja da indústria que vai consumir ali a tecnologia, então isso que é legal, porque a gente vê aí 40 mil pessoas rodando, que são 40 mil pessoas, né, 40, talvez esse ano até dê um pouco mais, mas é gente que realmente está consumindo e querendo fazer negócio, né, consumindo conteúdo, que são das palestras, e lá embaixo, nos expositores, a gente viu muita gente americana e tal, rodando lá realmente para fazer negócio, né, entendendo um pouco das tecnologias e sistemas para colocar na prática. Então isso daí é muito legal. Pode falar, pode Posso falar. falar? Porque a gente vale a pena a gente dizer que essa foi a NRF do Otter, então a IA estava presente. Isso aí. Acho que vale Aplicada, a pena diga. dizer. Como é que é o nome? A aplicabilidade. Aplicabilidade, great question. Conta um pouquinho pro Sobre- pessoal. Vai. ali, Não, foi Explica eu o acho Otter que- aí, vamos falar dele. Acho que foi um game changer você ter acesso às anotações e diferentes resumos de muitos participantes e grupos entregando. E para mim isso é o que a gente saiu daqui sobre IA. E você vai, você vive, você troca, você toca nas pessoas. Isso daqui é o ouro. Mas se você quer acesso à informação, aplicativo, todo mundo gravando, aí ele transcrevia, fazia o resumo e isso era compartilhado. Jogava Os pro chat participantes. GPT, fazia a tradução, aí já tinha a tradução, copiava, colocava no grupo em Otter, menos de um Que não minuto. tem dois como minutos. participar de todas as... É isso. Eu acho que eu vou fazer um paralelo com varejo. O Por favor. processo de loja é sempre encantador, legal, e o checkout é chato, né? A gente conversou sobre isso várias vezes, né? Ninguém quer fazer checkout.
Esse é um processo que não agrega valor. Uhum. Então, tipo, fazer o melhor checkout é ainda pior do que não fazer checkout. Então, tipo, são processos que não agregam. Quanto mais tempo eu passar ali convivendo com a loja, melhor. Eu acho que é a mesma coisa. O Otter é um baita exemplo de aplicabilidade de IA. Falei bem rápido agora. Tô treinando o uso dessa palavra, tá ficando bom. Isso representa. Então, é uma baita aplicabilidade, por quê? Porque eu estou utilizando a tecnologia, e eu vou até tirar da frente que é IA. A gente não sabe, hein? A gente não sabe. Pode ser que eles façam isso com algoritmos e a gente não sabe. Mas é IA possivelmente. É possível. Eles pegam, eles usam isso para fazer o quê? Aquilo que ninguém quer fazer. Cara, ninguém quer anotar. Eu quero passar mais tempo conversando com vocês. Eu não quero anotar. Eu quero poder pegar o conteúdo de maneira fácil e traduzir fácil. Então, olha só que legal o uso da tecnologia para fazer. A gente quer ficar mais tempo ali no happy hour, conversando. Exatamente. Porque a gente voa, tá? Quando você vê, eles estão fechando a feira. E você poder mandar isso para sua equipe. É isso. Dividir, né? Mas só, e é outro ponto, né? Não é só descrever tudo que foi falado. Resumir tudo que foi falado. Isso. O simples Então, é o assim, difícil. cara, é muito. Tu pega ali, tu Quais os transcreveu principais e depois pontos? tu pega pega o resumo. Então, dos principais pontos ali, então, cara, é sensacional. Acho que vamos fazer esse paralelo de varejo, então é isso. Pega ali a tua experiência de loja, pira realmente, a gente já viu, eu tô escolhendo como a gente viu o espaço de convivência em loja aqui. Duas coisas que eu não vejo no Brasil, eu vi aqui em Nova York, mas assim, 100% dos casos. Paisagismo. Então, sempre um verde, sempre um negócio na loja. A gente não vê paisagismo em loja no Brasil, muito raro. E espaço para sentar e desfrutar. Você sentar e ficar ali na loja curtindo, ou quem está com você fazer. Mas na hora que você quer ter acesso à informação, a hora que você quer ter realmente, aí tem as ferramentas necessárias para isso. Como já era esperado, a IA ficou como coadjuvante mesmo. A gente não fala mais de IA como principal. A gente fala de pessoas. Aí... Eu queria enumerar aqui, porque o tempo voa, né? Nossa, aqui em Nova York, 40 minutos a mais. Já passou. Isso. Não, já passou de 40 minutos aqui nossa gravação. Será mas que a IA consegue voltar no vamos acelerar Quem esse sabe, podcast para caber em 40 minutos. Mas assim, vamos pontuar aqui então que lições que a NRF deixou pra gente aí nesse nosso primeiro episódio que vai pro ar aqui do nosso tema NRF. Mas vamos lá. IA não é o centro de tudo, essa é a primeira, ela é coadjuvante. O que mais que teve? Pessoas. E eu acho que tem uma mensagem por trás de pessoas que é colaborador no centro. Isso. Colaborador no centro. Muito empresário falando sobre colaborador no centro. É muito difícil de falar essa frase em voz alta, né? Na maior parte das vezes você quer colocar o cliente no centro e tem que... O teu primeiro cliente é o teu Mas teu primeiro Vamos falar de experiência. Total. Experiência de loja, foi uma coisa que a gente viveu não só nas nossas missões ali, visitando as empresas como na NRF, a gente viu muito sobre essa experiência. E também sobre conveniência. Conveniência. Planejamento, outra coisa que falou, um tema muito abordado na NRF. E a gente falou também mais um que era sobre... Unificação de canal. Unificação de canal. Assim, acho que canais unificados está dentro de jornada. Isso. Eu acho que tem o que a gente tira de ouro de NRF, de missão, que é pense global, haja local. Isso aí. Eu fiz, sabe aquela blogueiriane, né? Assim, viva a NRF comigo. Uma imobiliária que respondeu assim, muito obrigada por isso, eu acabei de ter uma sacada pro meu negócio. É isso aí. Então, assim, sim, você pode ser uma imobiliária, vir aqui ver um negócio para aplicar. Mindset global. Mindset global é a nova internacionalização. Internacionalização não é só produto. É isso. Cara, muito legal. Uma imobiliária, ela não vai vender um produto ou importar um produto. Não é mas o conhecimento. Gente, mas é uma coisa para você aplicar. Então, acho que isso também foi uma lição. A gente tira inspirações, insights, tecnologia, sacadas para coisas que são de fora do nosso nicho. Isso aí. O nosso primeiro episódio tá uma bagunça, porque é muita informação, muita coisa. Gente, vocês não sabem a euforia que dá com tanta informação. É muita coisa. Dopamina. Nossa, é muita coisa. A gente que vive de negócio e vive de querer crescer, né, nos nossos negócios aí, querer melhorar, né, entregar um serviço melhor, um produto melhor, um atendimento melhor. Enfim, vem para uma NRF dessa, fica com muita... eu acho assim, ó... vou ter que voltar no que vem. A gente recebeu essa dica, NRF não faça uma só. Não. NRF faça mais do que uma. Eu escutei um podcast... Constância para você. Na NRF. E eu vou te falar uma coisa, tá? Até antes de... a NRF não é só para quem é varejista. Boa. É para todo mundo que tem negócio e que tem cliente.
Eu não sou varejista, eu aprendi muito. É muito. A experiência de cliente, né? Não precisa ter loja para ter uma experiência de cliente. É para negócio. Né? É para negócio. É para negócio, ponto. E aí, como todo mundo ponto. aqui é negócio, Isso. é isso. Então vale a pena dizer também, assim, vamos criar uma brincadeira aqui para os próximos episódios, se a gente fosse deixar um bilhete pro varejista lá do Brasil, porque a gente tem muita coisa que ele não dá para aplicar ainda no Brasil, né? Mas vamos compilar isso daí num bilhetinho pro nosso varejista lá do Brasil. Que recado estaria nesse bilhete aí, pessoal? O que vocês acham que deveria estar nesse bilhete aí pro varejista do Brasil? Começando pelas mulheres, claro, Cami. Estou aqui comigo. Eu vou traduzir. Eu vi um tanta bilhetinho, coisa. né? Eu vi tanta coisa. O que eu escreveria no meu bilhete? Sabe aquele post-it assim, ó? Segue em frente. Você não tá pronto, você vai construir esse caminho caminhando. Eu botaria lá no meu bilhete assim, estratégia e constância. Seguir fazendo. Eu não vi ninguém falando que teve uma sacada e aplicou e aí foi. Eu vi gente construindo o caminho. Então, de tudo que eu peguei de informação, eu colocaria essa consistência. Só ali para me lembrar, né? Post-it, que é o verdadeiro game changer. O que muda o jogo para mim é você seguir fazendo até que o resultado apareça e você fala, caramba, chegou. É isso. A constância. Boa. O meu, Thiagão. bem simples, acho que um tema até que foi explorado bastante até no ano passado, que é o básico bem feito. Cara, o empresário precisa entender que... Vou ter que apagar o meu bilhete aqui, que era isso que eu ia falar. Aí tu ia falar? Então não, já colocamos tudo junto, já. Então fechou. Já que o tempo tá acabando, a gente já unifica, né? Gente, é o básico bem feito, repetido todo dia. Isso e aí, você chega constância. lá, Com básico bem Nossa, feito, esse olha, grupo aqui, muito que bom. isso? Eu acho que só para complementar, o meu bilhetinho teria pessoas e processos no centro e acho que sem preguiça para processo. Isso A única aí. coisa, sem preguiça para processo. Gasta tempo, planeja bem, desenha o processo, porque é o principal ponto de partida. Então eu vou completar com olhar para as raízes também, que a gente viu muito empresário grande Boa. olhando para as raízes, A gente consegue querendo, ser criativo, né? querendo voltar. Pô, esse grupo aqui, gente, vocês querem Ai, ver cara. tones, como a gente fica Não. animadíssimo. E olha que a gente está gravando esse episódio aqui com temperaturas negativas e aí quase perto do almoço, né? Então A gente podia almoçar no Tones, né? vamos almoçar depois. Não, eu não tô brincando, é verdade. A gente tá rindo que a gente sabe. E acha que é brincadeira. Pessoal, Só que você estaria brincando. chegou o momento do tchau, mas a gente tem outros episódios aí a gente pra quer ouvir frente. uma... Se tivesse uma mesinha de som, eu ia jogar um A aqui. Mas assim, a gente tem que chegar ao final do podcast. Lembrando que a gente tem mais convidados também para gravar. E nesses próximos episódios a gente explora mais outros temas aí no olhar desses outros convidados de o que foi a NRF, como é que vai ser 2025, 26, 27, até porque teve WGSN falando de... Tá certo isso? WGSN Isso. falando sobre futuro e que é uma coisa que dá muita curiosidade, né? Como se eles estivessem lendo a nossa mão aqui, a mão do futuro do que pode rolar aí nos próximos anos. Fica aí com a gente. Obrigado, tá, pessoal, por me acompanhar nessa jornada. Obrigado. Pessoal de casa, muito obrigado também por mais um podcast. Este realizado aqui em Nova York com essa galera muito 10 aí, pessoal de casa. Obrigadão. Fica com a gente, gente. Pessoal, Valeu. beijo.